Fala, galerinha, e fala, dinossauros! Hoje a gente vai ter uma live incrível com o Dr. Rodrigo, que é pneumologista, especialista no sistema respiratório, está lidando aí de frente com a pandemia do Covid no Brasil. Ele tem muitos anos de experiência, é um médico muito respeitado. Dr. Rodrigo, eu sigo ele há muito tempo, ele é uma simpatia. Nós vamos estar conversando sobre minha experiência lidando com Covid aqui. Ele vai estar falando da experiência dele lidando com Covid no Brasil. Vamos estar falando do grupo de risco. Vamos estar falando de asmas. Vamos estar falando de quem tem problemas respiratórios crônicos. Vamos estar falando de medicamentos precoces, se eles funcionam, se eles não funcionam. Vamos estar falando de hidroxicloroquina. Vamos estar falando de máscaras, vamos estar falando de muita coisa interessante. Então sejam muito bem-vindos a essa live. Eu gostaria de pedir a vocês que, se vocês tiverem qualquer pergunta durante a live, que vocês coloquem na caixinha de pergunta. Aonde está a caixinha da pergunta? Está aqui embaixo, tá? Só consegue ver a caixinha da pergunta se você estiver vendo essa live ao vivo. Se você estiver vendo essa live já gravada, você não vai conseguir ver essa opção, tá? Então já pode colocar aí as suas perguntas na caixinha da pergunta, que elas vão ser respondidas nos últimos 20 minutos dessa live. Pergunta para mim, pergunta para o Rodrigo, tá? Então, eu só tô esperando o Rodrigo entrar pra gente poder começar. Ele já daqui, eu vou chamar ele aqui. Bastante gente com a gente. Live hoje sobre Covid com o Dr. Rodrigo, pneumologista. Oi, Rodrigo! Um beijo, meu querido. Tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo certo. Bom, acho que as pessoas já me conhecem. Eu gostaria que você se apresentasse. Fala um pouquinho de você. Vou trocar meu fone de ouvido, estava ruim de escutar. Vamos ver se ele não vai cair várias vezes durante a live aqui. Bom, boa noite aqui para o pessoal do Brasil. Boa madrugada quase aí para vocês. Acho que 11 da noite aí para vocês, não é isso? Você não 11 para da também, noite. Priscila? Tá doido, hein? Não dorme nunca, coitado. Unstoppable. Unstoppable. Só que o seu sotaque britânico é muito mais bonito, logicamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou pneumologista, sou Rodrigo Santiago, estou falando do Brasil. E, na verdade, eu sou caipira, né? Eu tenho sotaque de caipira do interior de São Paulo, eu sou de Barretos e fiz faculdade em Marília, me formei em 2007 na Unimar e vim para São Paulo desde então, fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de pneumologia na Santa Casa, estou em São Paulo desde 2008 e como pneumologista já vi muita coisa, inclusive a gente teve a pandemia da H1N1 naquela época, em acho que 2007, se eu não me engano, eu estava na residência. E o meu dia a dia sempre foi cuidar mais dos pacientes com asma, com enfisema, né, o DPOC, que a gente pode falar um pouquinho depois. Tuberculose deve ser extremamente raro aí, né, na Inglaterra, aqui no Brasil. Nem tanto? Que coisa. Tem aqui, tem tuberculose sim aqui. Aqui a gente está sempre numa ingrata posição aqui no Brasil, entre top 15 top 20 do mundial, né, da parte de tuberculose. E infecções respiratórias, né, pneumonia em geral, que acaba indo muito mais a pronto-socorro do que mesmo no nosso consultório. Só que agora, com o Covid, né, agora já temos 6 meses aqui, vocês têm uns 8 meses, né, quando a gente colocou no nosso título, na nossa legenda, mudou bastante essa questão do nosso dia a dia do consultório. Então, eu convivo diariamente com pacientes com Covid para saber qual vai ser o melhor tratamento, melhor conduta com cada um, seja os pacientes internados no hospital, que a gente faça a visita dos pacientes que estão na enfermaria ou na UTI, e os pacientes ambulatoriais também, que vêm nos procurar e que muitas, mas na grande maioria das vezes a gente consegue até tratar em casa, graças a Deus, com relativo sucesso aí. Mas realmente a gente vai falar um pouquinho, mas já dando spoiler, eu acho que o principal é individualizar cada pessoa, cada paciente e avaliar o melhor tipo de tratamento. Então, eu agradeço ao pessoal que está nos vendo. Estamos completamente à disposição para tirar dúvidas, para poder esclarecer. Isso que está difícil para todos nós, né? Imagino para vocês, mas na medida do possível a gente vai dar todas as informações técnicas e baseadas em ciência e experiência. Isso tudo é muito importante. Com certeza. Eu tô vendo que tem uns seguidores entrando aí que são seus seguidores. Então, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Curry.
Eu sou formada em paramedicina aqui no Reino Unido. Eu fiz minha faculdade em Londres, na St. George's University of London. E eu sou especialista em medicina de emergência pré-hospitalar, que é o paramédico, mas eu não sou médica como o doutor Rodrigo, tá? A minha faculdade é especialista em pré-hospitalar e eu também estou aqui na guerra de frente contra o Covid. Eu, inclusive, atendo os pacientes antes de levar ele para o hospital, onde será atendido por especialistas como o doutor Rodrigo. Então, estamos na guerra aí. Nós temos visões diferentes, onde eu vejo o paciente na casa dele sem tratamento nenhum. Eu faço aquele tratamento inicial, estabilização e levo para o hospital. Bom, a minha experiência aqui, doutor Rodrigo, no início foi que a informação vindo de todos os lugares que era uma doença respiratória, que era uma doença que parecia uma gripe, que virava uma pneumonia, papapá. Mas, com o tempo, a gente foi descobrindo que não é apenas uma doença respiratória, uma doença que, na verdade, acaba afetando vários outros sistemas do corpo humano, né? De uma maneira variada, dependendo de que grupo de risco nós estamos falando, da saúde da pessoa que desenvolve Covid. Hoje em dia, as pessoas que vêm falecer de Covid falecem por várias razões diferentes, né? Não é todas as pessoas de Covid que têm exatamente a morte idêntica, vai depender justamente de que parte sistemática está afetando, a doença está afetando. Então, isso, né? A gente achava que ia ser uma coisa e acabou sendo outra. Você teve isso também aí? Você ficou meio boladão? A gente foi aprendendo com o tempo, né? O pessoal fala, a gente foi trocando o pneu do carro, em andamento, né? Um carro em movimento. Realmente, como começa na parte respiratória, você pega de alguma maneira esse vírus, ele vem no seu nariz, na sua boca, nas vias aéreas respiratórias altas, e aí acaba atingindo a garganta, onde muitas vezes o sintoma inicial, né, essa dor de garganta, muito frequentemente, até por conta dos receptores, eu não quero ficar entrando muito em detalhes, essas coisas mais técnicas, mais chatas de ficar falando, mas até por conta dos receptores, que a gente tem maior quantidade nos pulmões, a maioria dos sintomas eram respiratórios. E isso aí fazia com que os pacientes realmente tinham sintomas respiratórios importantes e procuravam pronto-socorro. Qual que foi o grande problema? Foi uma coisa muito rápida, né? Sem querer politizar, uma coisa que a gente não vai politizar essa live, né? Todo mundo tem a sua posição política, tudo, mas algumas coisas são fatos. Veio muito rápido de parte da China para a Europa e os coitados dos europeus foram pegos totalmente de calça curta, né? Sabemos que os chineses têm muitos turistas, não estou falando mal do povo chinês, por favor, mas teve sim falha de OMS, de governo chinês, e não falar realmente a real, né? De falar, pessoal, vamos tomar cuidado. Juro por Deus, eu falo isso até me arrepio, porque imagina, eu fui para a Itália, eu conheci Londres, o pessoal tá lá cheio de turista, recebendo todo mundo. Quando menos se espera, está recebendo um monte de vírus, né? Um vírus doido, que ninguém conhece nada. E aí foi a tragédia que foi na França, foi a tragédia que foi na Itália, e também um pouquinho menos na Espanha e Portugal, mas França e Itália foi uma coisa assim, absurda. E aí, entrando na minha parte, o que a gente recebia de informação? Era muito pouco, né? O que a gente recebia de informação era que realmente você não podia fazer inalação no paciente, porque podia espalhar o vírus, você não podia fazer ventilação não invasiva no paciente. O que é isso? Os exercícios de fisioterapia respiratória, pessoal, que você, bem grosso modo explicando, você coloca uma máscara, como se fosse de inalação, só que joga o ar com muita força. Então, seus pulmões não estão ventilando legal, não estão funcionando bem. Aí você joga o ar com mais força para ir na marra, digamos assim, para respirar. Você também não fazer isso por conta de preocupação com a própria equipe da saúde, né? A gente viu muitos médicos, muitos fisioterapeutas, muitos enfermeiros, tem muito mais paramédico aí na Europa do que por aqui, né? Mas muitas pessoas da área da saúde falecendo, vindo a óbito, tentando salvar vidas. Então, nesse ponto, aqui na América, não só do Sul, mas como América do Norte também, Estados Unidos, nós tivemos muito mais cuidado nesse ponto. E nesse início, que a gente tinha todo esse cuidado, a gente não tinha muita noção de como cuidar desse paciente quando ele chegava. O paciente chegava com muita falta de ar, né? Você não podia fazer muitos outros suportes que a gente faria normalmente, com essa fisioterapia toda, tudo mais. E aí acabava entubando o paciente. Entubando, colocava um tubo na boca do paciente para realmente jogar a ventilação mecânica, né? O pulmão respirar com a ajuda do aparelho. E isso aí, o paciente, pronto, ficava sedado, ficava um tempão aí tentando melhorar. No momento que o corticoide, que hoje é o grande remédio, no momento certo, tá, pessoal? Mas o corticoide é uma grande medicação para
poder cuidar desses pacientes acometidos pelo Covid, a gente não tinha essa certeza. Porque alguns estudos também falavam mal do corticoide, dependendo do momento, e nós, como pneumologistas, já tínhamos alguma experiência nesse sentido de inflamação pulmonar e corticoide funciona bem. Então, os nossos pacientes já asmáticos, os pacientes portadores de DPOC, DPOC é uma sigla, gente, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença dos pulmões, crônica porque muito tempo de cigarro, e obstrutiva porque obstrui os brônquios, fecha e dificulta a passagem de ar. É o famoso enfisema. Esses pacientes já têm uma necessidade de usar muito corticoide oral ou sistêmico no momento que está descompensado. E aí a gente via esses pacientes nossos, de repente, mal, entrávamos com essas medicações e eles acabam evoluindo melhor. E os estudos foram daqui e dali, alguns médicos, até famosos, o Dr. Marcelo Amato, o próprio Dr. Zeballos, alguns médicos começaram a destrinchar melhor alguns estudos que falavam-se mal do corticoide. Foi visto que o corticoide, apesar de aumentar a tal da replicação viral, que é aumentar, digamos assim, a produção do vírus no corpo do indivíduo, ele não aumentava a mortalidade. Porque se o paciente tinha indicação de corticoide, mais vale a pena, mesmo que aumente o vírus, mas você salve a vida desse paciente, depois o corpo se vira com o vírus, né? Com o mal do, perdão do trocadilho. E aí a gente foi aprendendo a mexer com esse bicho, aprendendo a mexer com o paciente que era acometido por isso. E a gente foi vendo, entre outras coisas, acho que vai ser uma das perguntas, né, que algumas medicações que a gente colocava muita fé não funcionam. E a gente foi vendo que outros que a gente nem pensava tanto funcionam. E aí entra o que você está falando de outros órgãos, né, outros sistemas. Por exemplo, o anticoagulante, né? O anticoagulante, e pelo amor de Deus, todos os remédios que a gente fala aqui, não é para ninguém sair comprando remédio e tomando, tá? Se você for tomar anticoagulante por conta própria, viu, Dona Maria, Sr. João, vocês vão sangrar até a morte desnecessariamente. Então, o anticoagulante é uma medicação muito útil para alguns pacientes acometidos pelo Covid, a depender dos sintomas, a depender dos exames complementares e a depender do seu grupo de risco que tem que ser avaliado pelo médico. Enfim, por que isso? Porque as pessoas fazem muita trombose, né, Priscila? As pessoas têm trombose cerebral, embolia pulmonar, que é uma trombose do pulmão, trombose nas pernas. Estudos mostram que 30% das pessoas na UTI têm trombose nas pernas. É muita coisa. Deixa eu só explicar, porque muitas pessoas não vão saber o que é trombose. Vamos lá. Fala de uma maneira bem leiga o que é trombose, por favor. Vamos pensar assim, bem fácil. A gente tem o sangue passando pelas artérias, pelos vasos, né, pelos nossos vasos sanguíneos, artérias e veias, e o sangue, por algum motivo, ele engrossa e aí coagula. Lembra quando a gente machuca, faz uma casquinha? Né? Pensa que ali dentro do vaso, seja da veia, da artéria, tem uma casquinha de sangue, que é um coágulo. E esse coágulo vai lá e trava. O que é um infarto? Infarto é quando tem um coágulo ali nos vasos das coronárias, na artéria, enfim, e aí o coração sofre, né, e para de funcionar. Derrame cerebral, mais ou menos assim também. Do pulmão também. Então, tudo isso que são essas doenças de trombose é por conta de algum trombo que se solta de algum lugar ou que ele é formado por algum motivo e aí esse trombo trava em algum lugar e essa travada, seja no pulmão, da embolia pulmonar, entope, seja nas pernas, da trombose, seja na cabeça. A gente teve, não sei se você conheceu, midiaticamente falando, um grande jornalista esportivo aqui do Brasil, Rodrigo Rodrigues, um cara fera, 45 anos, morreu de trombose cerebral pós-Covid. Qual que era o grande problema dele? Um grande grupo de risco, obesidade, né? Eu não cuidei dele, eu não sei te falar que ele estava usando, que ele não estava, mas a gente, como médico, a gente consegue entender algumas coisas. Ó, esse paciente evolui mal porque ele é obeso. Esse paciente evolui mal porque ele tem algum problema que causa mais trombos, né? Esse paciente, de repente, evolui mal porque ele tem pressão alta, tem diabetes e não trata. Então, isso tudo é muito importante deixar bem claro, que é importante que as pessoas saibam o que é a medicina preventiva, né? As pessoas têm que se cuidar, têm que fazer a prevenção. Costumo falar, cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. A pessoa que está bem cuidadinha tem menos chance de evoluir mal até com Covid. Mas para isso tem que ter seu médico de confiança, os tratamentos direitinho. Então é isso, a gente foi aprendendo com o tempo que tem que ser individualizado o tratamento de cada paciente, realmente não é só pulmão, tem outros problemas que levam a sérios riscos de morte e o suporte UTI, o suporte hospitalar nunca foi tão importante que nem nesses pacientes mais graves. Aqui no Brasil, você acompanha, sei que o coração verde e amarelo continua pulsando e batendo muito, aí... verde e amarelo! Total. A gente sempre sofreu muito com
com a má gerência da saúde no país, né? Com todos os governos, fale o que quiser. Algumas coisas Todos são os melhores, outras piores, mas todos os governos sempre cuidaram muito mal do nosso SUS. Mas foi só você pegar, e eu não estou querendo defender governo Dória, coisa do tipo, mas só você pegar, Não, de repente, uns hospitais de campanha que foram feitos em São Paulo e ver o tanto de vidas salvas que foram, que conseguiram, tiveram sucesso ali. E aí saiu até uma matéria que foi coisa de, sei lá, 15 mil por paciente, né, com 98% de vidas salvas. Isso é um baita sucesso, gente. É um baita sucesso. Mas tinha alguns que não estavam tão lotados. Eu não vou negar que deve ter tido rolo de licitação, infelizmente, deve ter tido superfaturamento em alguns aparelhos. Sim, deve ter tido, mas vamos tentar ver o lado cheio, o copo meio positivo. cheio, né, do que o Sim. copo meio vazio. E o que foi isso? Nada mais do que pegar um serviço SUS com estrutura de Sírio, de Einstein, que eram eles que cuidavam disso, e deu suporte para essa população. 98% de vidas salvas. Né? Então, a gente tem que brigar com os nossos governantes, seja que a gente votou ou seja que a gente não votou, para que eles cuidem do nosso SUS, para que a gente realmente tenha uma estrutura adequada para dar para o médico trabalhar. Com certeza. Gente, eu queria falar para vocês o seguinte: quem tiver pergunta, por favor, coloque a pergunta na caixinha de pergunta. Priscila, cadê a caixinha da pergunta? Está ali embaixo. Coloca o dedo aí para mim, ó, Rodrigo, na caixinha de pergunta. Cadê? Você consegue ver ela? Aí. Aqui. Isso. Aqui. Essa é a caixinha da pergunta. Todas as perguntas precisam estar na caixinha da pergunta, senão a gente não vai conseguir ler. A gente vai responder as perguntas nos últimos 20 minutos da live, tá ok? Eu gostaria de comentar algumas coisas que o doutor Rodrigo já falou pra gente, foram muito bacanas. Uma é a carga viral, tá, gente? Por que as pessoas da área da saúde têm tido uma taxa de morte tão alta? Às vezes, uma pessoa que é saudável, médicos e enfermeiros estão vindo a falecer. Motorista de ônibus aqui, Rodrigo, morreu muito motorista de ônibus aqui em Londres, tá? E isso prova o seguinte: a carga viral, ela tem uma relação direta com a gravidade da doença. Então, quanto mais vírus você inalar, pior vai ser os seus sintomas, tá? E se você passar o dia inteiro como enfermeiro, médico, um motorista de ônibus, quem trabalha em loja, né? Você passava o dia inteiro inalando vírus de várias pessoas diferentes. Cara, quando você fica doente, haja sistema imunológico para lidar com isso, né? Então é por isso que a gente estava vendo aí por que as máscaras ajudam. Não existe máscara que seja 100% garantida. Não existe. Até aquelas monstros que eu mesmo uso no trabalho para fazer ressuscitação, que tem filtro, aquela coisa toda, nem elas são 100%, tá? O que as máscaras fazem? Elas reduzem a quantidade de vírus que você inspira e também reduz a quantidade de vírus que você vai estar jogando aí no universo, tá? Então, o uso de máscaras, ele com certeza vai proteger a sua saúde e a saúde das pessoas em volta de você. Isso já foi comprovado cientificamente. Não é 100%, mas com certeza vai diminuir a sua carga viral. Se você estiver num grupo de pessoas e uma delas não usa máscara, tá todo mundo com máscara, uma não usa. Aí vocês vão para um lugar que tem muita contaminação de Covid. Todos vocês podem se contaminar, mas aquela pessoa sem máscara vai se ferrar, ela vai ficar muito pior do que as outras pessoas que estavam de máscara. Então, por favor, eu preciso que vocês entendam isso, né? Concorda comigo, doutor Rodrigo? 100%. E é uma coisa que, poxa, eu fiz um vídeo recentemente de máscara, foi até no dia 18. Eu falei, não é possível que no dia 18 de setembro eu ainda tenha que falar para o pessoal que o pessoal tem que usar máscara. E digo mais, mesmo esse cara que está sem máscara e tem mais chances de receber, além de tudo, ele tem chance também de passar para as pessoas que não tem nada com isso. Às vezes o cara é metido a, né, eu não tenho medo não, mas você está prejudicando as outras pessoas. Porque se de repente outra pessoa está de máscara e a máscara não deixa chegar no nariz dela, se você respirou, ou tossiu, ou conversou sem máscara, infectado, o negócio pegou aqui, ó, a pessoa vai se contaminar. Né? Então é o que eu falo de respeito ao próximo, né? É absurdo como as pessoas não pensam nisso, né? E outra, lá no começo a gente não tinha máscara ainda. Depois que ela apareceu realmente como uma boa alternativa, enquanto não chega a tão esperada a vacina, a gente tem essa possibilidade de conseguir se proteger mais, por que não fazê-lo? Né? Então é muito importante que realmente as pessoas ponham na cabeça
que, claro, quando de repente tiver com. Eu costumo falar, saúde mental é muito importante, né, Priscila? Ninguém mais aguenta ficar preso em casa. Eu entendo isso, mas não é por isso que vai pra balada, né? De repente encontrar aí 2, 3 casais de amigos aí, entendeu? Com os familiares mais próximos, seguindo, entre aspas, uns protocolos de segurança. Quais seriam? Eu nunca deixaria de encontrar um amigo meu por causa de estar resfriado. Nunca, né? Resfriado é bobeira. Mas e se esse resfriado for Covid? Então, fala, para lá. Eu tô com o nariz meio escorrendo, meu corpo ficou meio mais ou menos, então eu não vou, né? Desculpa, eu não vou poder ir, vou ter que furar dessa vez. Agora, por quê? Porque na hora que você vai comer um churrasco, você vai comer uma pizza, vai tomar uma cervejinha, vai tomar um pint of ale, né? Aí com vocês, uma cerveja inglesa, enfim, você vai estar sem máscara. Então você já está correndo um risco calculado. Mas uma coisa, você está com um casal de amigo, 2 casais de amigo, uma turminha mais fechada, porque a gente precisa disso aqui também. Outra coisa, está numa festa gigantesca, você está andando para lá e para cá sem máscara, você ser grupo de risco e está correndo esses riscos, né? Então vamos ter um pouquinho de mentalidade, eu até falei do free will, né? Livre-arbítrio, pessoal. Deus deu o livre-arbítrio para a gente. Acredita em Deus ou em Alá ou em ninguém, mas o ser humano tem o livre-arbítrio, né? Você é livre para ir e vir se você não for preso, se você não for bandido, mas você usa a sua máscara para proteger o outro. A sua liberdade acaba a hora que começa do outro, né? Então, se você ainda assim quer correr um risco calculado de encontrar alguns amigos para se encontrar, tudo bem. Alguns amigos não são 20 pessoas, 30 pessoas numa festa clandestina, né? Então vamos ter bom senso para realmente passar por essa fase que realmente está diminuindo, está melhorando sim, perto do que estava lá atrás, né? Enquanto não chega a bendita vacina. Deixa eu dar uma pergunta, que tem umas fake news que rola aí, que eu tenho que rir para não chorar, né? Que as pessoas falam, não, mas a máscara faz mal à saúde porque você fica respirando gás carbônico, que você... Ai, peraí, não consigo nem falar sem ficar... Ai, meu Deus. Só se pegar uma sacola, né? Pega uma sacola de supermercado e se amarra. Aí você vai ficar respirando gás carbônico, né? Porque não é possível. Umas coisas... Você conhece a carreta furacão? Aquele pessoal que fica com máscara do Fofão, o pessoal com a máscara do... Sim, que eles ficam dançando que nem os malucos. É tudo de máscara. Exatamente. Falta oxigênio para eles? Agora... Não, claro que não, mas você como pneumologista é ótimo fazer essas perguntas, né? Que eu falo para as pessoas, gente, quanto de oxigênio vocês acham que a gente usa? Quer dizer, a gente respira... Primeiro que o ar não é só oxigênio, né? O ar que a gente respira tem vários outros gases, certo? Até porque a gente se intoxica se for só oxigênio. Imagina, a gente vai ficar super high, né? Se a gente respirar... quando a gente respira, é correto dizer que a gente usa mais ou menos 20% do que a gente inspira para fazer a conversão ou não? Não sei te falar agora ao certo, direitinho, porque tem todas essas trocas gasosas, né? E a gente sabe também que tem muita poluição, tanto aí na Fog London quanto aqui na Policeia Desvairada, né? Mas quando você inspirou, quando você expirou, é óbvio que tem ali o gás carbônico normal. Sim. Mas também tem oxigênio, porque você não usa todo o oxigênio que você respira, certo? E outra, as máscaras, elas têm poros. Os poros de oxigênio e gás carbono são menores do que do vírus. O tamanho das partículas. Entendeu? Então isso não é problema. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo além da carreta furacão lá. Um cirurgião que fica 2, 3 horas operando. Eu não sou cirurgião, mas eu fiz faculdade, eu vi os caras operando. Eles ficam 2, 3 horas operando de máscara. Ninguém vai operar você sem máscara, correndo o risco de ficar respirando ali, contaminando. Por acaso... Neurocirurgião fica até 10, 12 horas. Exato. E aí, esse pessoal fica sem máscara em algum momento? Tá tudo de máscara. Por acaso eles têm tontura, desmaia no corpo do paciente? Então, pera lá, não é assim. Talvez para praticar esporte, aí sim, talvez seja melhor algumas máscaras. Por exemplo, essa aqui é a minha máscara que eu uso para trabalhar, né? É uma N95, agora para praticar esporte não vai ser o ideal. Seria uma outra máscara mais adaptável, digamos assim, para você não ter tanta travada mecânica, né? Eu costumo brincar assim, entope o nariz. Volume, né? Entope o nariz, é desconfortável respirar de... Sim, e se você entupir o nariz...
maior, né? É. E se você entupir o nariz, é desconfortável respirar com o nariz entupido, não é? Você tá Sim, com uma mas é máscara, é usar um máscara. negócio mecânico. Então, Usar máscara é questão de costume. Ele é chato no começo. Você não se acostuma, você se sente sufocado. Essa sensação de sufocado é psicológico. Você não está sufocado, mas você se sente sufocado. É essa a grande diferença. Eu falo para as pessoas: você não está sufocado. Você está se sentindo sufocado. Porque nós não estamos acostumados a respirar ar quente. Realmente, a máscara ela vai esquentar o ar. é Né? incômodo. Eu, na verdade, eu sou muito friorenta. Então, assim, quando eu uso a máscara, eu me sinto até quentinha andando na rua, assim, porque não tem aquele vento frio aqui, que aqui tá começando o inverno. Tá começando o inverno, não, tá começando o outono, e aí já fica aquele frio gelado que atravessa você. Então, a máscara, na verdade, agora no inverno tá ótimo. No verão foi pior, que você ficava todo esbaforido, assim, calor, aquela coisa toda. Mas agora, eu acho bem mais tranquilo. E outra coisa, as pessoas falam outra coisa que é muito errado. O vírus, gente, ele não está no ar. Ele está nas gotículas. Pelo amor de Deus. Porque as pessoas falam assim: ah, mas o vírus passa pela máscara. Se o ar passa pela máscara, o vírus passa. Pelo amor de Deus, o vírus está na gotícula. Eu fico assim, meu Deus, dá vontade de sacudir as pessoas. No começo Né? tinha muita informação desencontrada, né? E realmente ficava muito aquele temor disso tudo. Mas hoje em dia a gente tem muito mais informação. Por isso tem que tomar cuidado de ver de quando é informação. O pessoal fica repassando no WhatsApp, textão, fica Cara, repassando as coisas. Aí você pega a informação de março, estudo de março, pelo amor de Deus, né? E isso aí também conta. Se pensava lá atrás, hoje em dia você sabe que não. E outra, você usando máscara, vamos supor, ó, eu tô contaminado, ó, aí tá saindo um monte de vírus por aí, tá? Realmente, se eu tô contaminado, pode acontecer isso. Eu estando de máscara, isso diminui drasticamente. A outra pessoa estando de máscara, o pouquinho mais que que saiu da minha máscara não vai passar no dela, né? Então, por isso essa importância das máscaras. E por isso que, de repente, quando quiser, entre aspas, quebrar a quarentena, num momento familiar, social que seja, ter o mínimo de segurança possível, né? Como eu falei, para ter um risco calculado, como eu tenho dito, porque saúde mental é muito importante, a gente precisa realmente encontrar os amigos, os familiares, desde que a gente não leve risco a eles e não corra riscos desnecessários, enquanto a gente está esperando para ter a proteção tão aguardada. Mas com realmente certeza. é da fala, porque se fosse assim, era muito pior essa contaminação. Com certeza. Aqui tem uma questão agora, que eu acho que no Brasil também está acontecendo muito, que é a questão da volta às escolas, tá? Porque as crianças estão voltando às escolas. E aqui no Reino Unido, a gente viu um aumento de contágio de Covid absurdo depois que as crianças voltaram à escola. Mas o problema é o seguinte, eu não sei como é que está sendo no Brasil. Aqui, as crianças não estão sendo permitidas usar máscara dentro da escola. Então, o que acontece? Elas estão se contaminando. Agora, eu fiquei preocupado com isso porque eu achei, na minha santa ignorância, que o governo ia fazer o quê? As escolas vão voltar, vão ter menos alunos na sala de aula, as cadeiras vão estar longe uma das outras, ou seja, um aluno, cadeira vazia, outro aluno, eu na minha santa ignorância, pensando nisso, e uso de máscaras obrigatório para professor e alunos. Tirando o jardim de infância, que é diferente, que as crianças são pequenininhas, né? Mas estou falando de 5 anos acima. Eu achava que ia ser assim. Eu tenho um sobrinho de 7 anos de idade. Eu perguntei para ele. Aí eu falei, Dylan, como é que foi teu primeiro dia de aula? Porque eu comprei para ele uma máscara de dinossauro, óbvio, né? Um boquinha de dinossauro. E aí ele falou, não, a professora não deixou eu usar a minha máscara. A gente só pode usar máscara até chegar no portão da escola. Chegou lá, tira. Aí eu, hã? Como assim? E aí eu fiquei assim, como é que pode isso? E aí a gente está com esse problema agora, que as crianças estão de volta à escola e está aumentando o contágio do Covid. Agora, eu não sei se é coincidência, se é isso mesmo, mas o número de contágio aqui está em média de 7 mil por dia. Mais do que triplicou do que 3 semanas atrás. A tal da segunda onda chegando, né? É Não, difícil já saber. chegou. Já está oficial Chegou aqui, bem, chegou. né? Uhum. É difícil falar que de repente seja apenas as escolas, somente a escola, ou até por conta das pessoas realmente voltarem ao trabalho, ao seu dia a dia, e dar aquela falhada na máscara que a gente estava batendo tecla até agora. Mas eu imagino que sim, tem alguma relação com a escola, ainda mais quando não tomam esses cuidados.
As crianças, por que que elas não ficaram doentes? Porque elas não ficaram na escola, isso é fato. Por isso que elas não ficaram doentes. Mesmo assim, as que ficaram doentes, menos mal, graças a Deus, que deu para ver que não é uma doença que veio para matar crianças. Existem casos, obviamente, graves, com morte, sim, mas é muito pouco, estatisticamente falando, tá? Percentualmente falando. Só que elas podem sim transmitir. A criança geralmente fica aí. Eu peguei muito paciente esses 6 meses aqui, encaminhado pelas pediatras, porque as crianças ficavam 2, 3 dias de febre, ficava tudo bem, acabou. E os pais realmente ficavam com sintomas mais importantes, às vezes as avós. E aí você pode ver que pronto-socorro pediátrico sempre as traças, né? Os consultórios de pediatria sempre as traças, e agora provavelmente vai começar a aumentar de novo, mas mesmo assim com um quadro mais leve da parte delas, dessas crianças. O grande problema realmente é essa contaminação. Eu desconheço realmente uma orientação dessa de criança não usar máscara. Aqui no Brasil, eu tinha visto, eu não sei te falar se é protocolo nacional ou até mundial, eles não estão seguindo aí, eu cuido a partir de 10 anos, mas aqui no Brasil, até onde eu tinha visto, a partir de 5 anos a criança já pode usar máscara sim. Abaixo disso é mais complicado, porque ela pode sufocar, não saber usar Aí direito. depende da criança, eu acho. Tem criança que é mais espertinha, de E 4 usa, anos fica para de fora, boa. não. Então, acho que os pais têm que dar uma olhada para ver se a criança tem habilidade de inteligência de entender o uso da máscara, né? Outra Exato. coisa que eu queria falar com você, queria te perguntar, da famosa hidroxicloroquina, né, que a gente comentou, porque aqui ela nunca virou moda. Ela não virou moda aqui. A gente sabe, aqui na Inglaterra a gente sabe que no Brasil foi um bafafá, que nos Estados Unidos também. Aqui não chegou a ter esse negócio todo. Foi dado para pacientes de maneira como teste. Foi feito vários testes de laboratório. Oxford, Imperial College fizeram vários testes e averiguaram oficialmente que não funciona em pacientes já internados, tá? Não funciona em pacientes já internados. E aí eles estavam fazendo teste para saber se funciona de maneira profilática, não antes da pessoa ficar doente, mas assim, bem no começo da doença. Eu não li a respeito disso ainda. Então, eu não sei, porque na verdade o primeiro estudo feito para as pessoas já internadas, ela piorava a situação do paciente em vez de ajudar. Eu não sei no caso do início. Qual é a sua visão sobre isso? No início da pandemia, voltando ainda lá atrás, quando a gente não sabia nada, e na parte da teoria era realmente muito bonita a possível ação da cloroquina, ação antiviral para tentar não deixar o vírus entrar no corpo e tudo mais, ou entrar numa pouca quantidade. A gente tentou, tinha vários hospitais aqui com protocolo, e mesmo assim eu não acreditava tanto nesses pacientes que a gente já entravam internados, eu não acreditava tanto porque o paciente já estava grave a ponto de ter que internar. Então, no consultório eu cheguei a usar em alguns pacientes, alguns, sei lá, uns 10 pacientes aí, nos primeiros 45 dias da pandemia, enquanto a gente ia esperando estudo. Graças a Deus eu não perdi nenhum paciente por conta de usar cloroquina. Graças a Deus não tive nenhuma intercorrência ou efeito colateral da própria cloroquina, que pode sim acontecer, mas é mais raro até. Em paciente que eu usei por conta de Covid. Mas com o tempo a gente foi vendo que ela não é efetiva, não é eficaz por todos esses estudos que foram saindo, e não precisa dela, né? Não é uma coisa assim, meu Deus, não temos mais nada ainda, vamos continuar insistindo na cloroquina, uma hora vai achar um efeito. Não, não precisa dela. Eu citei já anticoagulante, eu citei corticoide, eu citei estrutura hospitalar boa e adequada, eu citei medicina preventiva, a pessoa manter sua boa saúde para quando estiver doente ter um quadro mais leve. Isso tudo é muito mais eficaz do que qualquer cloroquina. A moda da vez aqui, Priscila, é ivermectina. Meu Deus do céu, sabe? Entra tudo no mesmo balaio. E teve também o nitoxazonida, o Anita lá, que é um antivermífugo, né? Isso é o seguinte, foi visto por vários estudos que essas medicações para tentar ter uma ação antiviral tem 5% de chance de dar certo em algum estudo em vivo, não in vitro. Né? E foram realmente mostrando que nada foi dando certo. Né? Então, ivermectina eu não gosto nem de comentar, porque seriam doses cavalares para matar in vitro. O que é isso? Matar a bactéria, o vírus Laboratório. no laboratório. Imagina no corpo humano com uma dose mais cavalar. Que a gente não serve para isso. Ivermectina serve para matar piolho, matar sarna, não serve para matar vírus. O vermífugo, mesma coisa, para verme.
E a cloroquina é uma ótima medicação para os pacientes que têm necessidade dela do ponto de vista reumatológico, artrite reumatoide, lúpus e tudo mais. No início, vários estudos, na minha opinião, foram muito mal conduzidos. E houve sim uma guerra política absurda em torno dessa medicação. Era um potencial medicamento com uma chance de dar uma sobrevida, uma melhora para os pacientes desses. E aí, num fogo cruzado de direita e esquerda mundial, tá? E muito por conta de Trump e Bolsonaro, de todos os seus seguidores e seus detratores, e aí fez uma guerra desnecessária. E aí, do mesmo jeito que a gente costuma falar que aqui no Brasil existe política de estimação, pegaram a medicação como uma medicação de estimação. Né? Eu torcia muito para ela dar certo. E não... Pois é, uma campanha para dar certo, mas não deu certo. Vamos, pronto, próximo passo, próximo capítulo. Né? E aí, aos poucos, foram saindo mais e mais estudos. Realmente já não adiantaria para paciente grave. Começaram a sair pacientes menos graves, e também mostrou que não teve eficácia. É difícil fazer um estudo desse com um paciente ambulatorial, porque para fazer uma pesquisa, gente, é complicado você seguir com o paciente que não está internado. Ainda mais com uma medicação com potencial de trazer alguns efeitos colaterais. Então foi raro que conseguiram fazer estudos desses. Mas até a última vez que eu já tinha desistido dela, o paciente até o 5º dia do início dos sintomas já não funcionava. E depois fizeram também esse estudo aí com paciente com profilaxia, que também não funcionou. Né? Então, vamos parar de gastar dinheiro, gastar saúde, gastar estudo e tempo com uma medicação que tem o seu efeito para as outras coisas e não tem efeito para isso. E quem sabe começar a estudar melhor a ação do anticoagulante, a ação do corticoide, e ensinar os médicos a fazerem direitinho esse tratamento, porque tá cheio de gente que de cara sai dando um monte de remédio e não é por aí, não é receita de bolo. Cada paciente vai se beneficiar de um tipo de remédio, né? E os pacientes precisam, os médicos precisam ser treinados com isso. Infelizmente, eu aqui no meu consultório, eu pego um paciente que está usando uma receita de bolo que é igual para todo mundo e que não funciona, tá errado. Tá errado. Olha, eu falei com um grande médico, o Dr. Machado, e o Dr. Machado falava a mesma coisa. Ele fala, eu tenho um protocolo aqui de tratamento, mas ele é variado de acordo com a apresentação do paciente. Ele concorda com o tratamento profilático. O profilático não é para evitar a doença, mas assim, o paciente ser tratado nos primeiros dias de sintoma, porque ele viu que os pacientes que são tratados já no começo, né, precocemente, têm sim um quadro muito melhor do que aqueles que são ignorados e esperam o paciente piorar para tratar. Mas ele mesmo falou, cara, eu dou várias medicações do paciente, mas vai depender do paciente, o histórico do paciente, a idade do paciente. Ele manda o paciente fazer vários exames de sangue, aí o paciente leva os resultados, ele estuda, e aí sim ele vai decidir qual vai ser o protocolo daquele paciente. Então isso, gente, pelo amor de Deus, é o que o doutor Rodrigo acabou de falar, não é uma receita de bolo. Não é... as pessoas têm mania disso. Porque funcionou muito bem para o meu vizinho, então vai funcionar para mim. Não é, o corpo humano não funciona assim. Se você olhar no espelho, você é igual ao teu vizinho, você tem o mesmo DNA? Não. Então não vai funcionar, não é assim que funciona. Tanto que tem vários medicamentos que são ótimos para algumas pessoas e a outra pessoa toma, para ela não funciona. Né? Você pode pensar em medicamentos que você compra aí na farmácia. Tem gente que gosta do paracetamol, que funciona muito bem. Tem gente que não gosta, porque para eles não adianta nada. E tem outros que preferem ibuprofeno, e para outros ibuprofeno não é bom. Então, assim, não existe essa coisa, né? Tipo assim, agora é isso aí. Porque se fosse assim, não teríamos mais uma pandemia. Tava todo mundo curado, né? Não é verdade? Exatamente. Tava tudo ótimo. Não, isso é muito revoltante. Até, e digo mais, é tão complexo que até os testes são complicados, né, Priscila? Até os testes para você fazer a detecção do paciente ter Covid ou não, né? Se faz os testes no momento errado, se faz na hora errada, você acha que tem e não tem, você acha que não tem e tem. E aí, mesma coisa, se fosse assim, Google, dá um Google ali, no Dr. Google, né? No Dr. Google, vai lá, pronto, pede o exame, e sempre no Google sempre está falando que tem câncer, né? Bem isso. E aí vai lá. Vai morrer no Google, pelo amor todo mundo vai morrer de câncer. Sempre câncer, o pior do Google. E aí você tem a receitinha para todo mundo, não precisa do médico. Pega lá a receitinha, vai lá, dá azitromicina para todo mundo, dá corticoide para todo mundo, dá cloroquina para todo mundo, claro, dá zinco, dá vitamina D, dá tudo para todo mundo. Entregava em casa. O governo já teria entregado um pacotinho na casa de todos os Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer residência, não precisa ficar estudando. Não precisa. Então,
pelo amor de Deus, vá no seu médico e siga a orientação do seu médico após terem feito os exames que o médico pediu. O médico que você vai estar indo é um médico como o Dr. Rodrigo. Para quem não segue o Dr. Rodrigo, sigam ele, é um grande médico. Pô, eu só falo com fera, eu não faço live com quem eu não admiro. Então ele está aqui comigo por causa disso. A gente vai começar a responder a pergunta de vocês. Esse é o momento de mandar a live para os seus contatos. Para quem não está assistindo essa live, essa é a melhor parte da live. É a parte que nós vamos responder a pergunta de vocês. Então é muito importante que a pergunta de outra pessoa pode ser a sua mesma dúvida. Então aperta essa asa delta, tem uma asa delta aqui embaixo da tela. Aperta as asa delta e convida todo mundo nos seus contatos para participar, para poder ouvir a resposta das perguntas. Eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, doutor Rodrigo. Eu vou fazer uma aqui, que tem uma que fez na minha página, e de antemão já te agradeço pelas palavras, viu, Priscila? A Patrícia então Tortato, ela pergunta, mas essa é para você essa pergunta, ó. Olá, doutor, segue uma pergunta. Hoje eu estava lendo notícias de que a Inglaterra não vacinará toda a população, apenas grupo de risco, excluindo crianças. Poderia perguntar se é assim mesmo? Pois aqui iniciaremos pelos grupos de risco e depois toda a população será vacinada, certo? Eu vou responder primeiro a segunda parte daqui. Sinceramente, eu não sei. Ninguém sabe ainda. A gente não sabe se, de repente, alguém está falando, estou ficando muito confusa. Realmente, é difícil para todos nós. A gente tem que tentar clarear para todos vocês o que a gente tem estudado diariamente, né? Então, aqui no Brasil, todo mundo vai tomar vacina? Vamos ver como vai ser. Por enquanto são testes. E os testes estão feitos geralmente com pessoas de grupo de risco, todos são nichos, né? Várias pessoas saudáveis, pessoas de grupo de risco, pessoas da área da saúde, eles vão escolhendo para fazer esses estudos. Como vai ser depois, se assim, não, fulano já teve, não vai fazer a vacina porque ele não precisa? A gente ainda não sabe aqui. Eu não sei aí na Inglaterra. Tem alguma posição também? Como que é? Já aqui já tem comprovado reinfecção de Covid, pessoas que pegaram Covid e pegaram outro tipo de Covid, ou seja, é o Covid-19, mas com uma mutação. Geralmente são pessoas que viajaram e pegaram Covid de outro país, que é um pouquinho diferente, o sistema imunológico não reconheceu e teve. Mas a segunda vez que eles pegaram não foi tão ruim quanto a primeira. Mas aqui já foi comprovado que dá para pegar Covid mais de uma vez, sim. Da mesma maneira que você pega resfriado várias vezes e pode pegar outras doenças várias vezes. Então, o Covid não é uma doença que você pega uma vez só, infelizmente. Isso já foi comprovado, inclusive cientificamente, com um paciente que mora em Londres, viajou para algum lugar, voltou e ele foi confirmado. Tiveram até um estudo sobre isso, doutor Rodrigo, que eles publicaram. Eu li isso aí. Na verdade, a gente tem 4 casos de confirmação no mundo, pelo menos até semana passada que eu tinha lido. Não sei se tem mais. Tinha realmente uma aí na Inglaterra, uma na Bélgica, uma na Holanda, e eu acho que uma em Hong Kong, uma coisa assim. Existe, mas assim, é pouco até, se a gente for pensar perto do tanto que já tem. E outra, realmente. É real. A gente não real, pode achar que pegou eu falo e assim, agora o coronavírus. Sim. O coronavírus, né, a família coronavírus, a gente tem desde a década de 60, né? Essa mutação foi muito nervosa, né? O SARS-CoV-2, o Covid-19 foi uma mutação mais complicada, mais complexa. Mas assim, eu falo assim, quanto à vacinação lá, eles sabem, aí, na verdade, eles estão falando de realmente vacinar todo mundo, ou é só realmente grupo de risco? Falaram alguma coisa disso? Olha, em relação à vacina, está tudo no ar. Não teve nenhuma confirmação, mas sim, vai ser como no Brasil. Primeiramente, as pessoas vacinadas vão ser as pessoas da área da saúde e os grupos de risco. Sim, vão ser as primeiras. E assim, depois a população vai ser oferecida a vacina. O que a gente não sabe é se a vacina vai ser obrigatória ou não. Eu espero que não. Eu sou a favor da vacina, mas eu não acho que deveria ser obrigatória. Eu acho que a pessoa deveria estudar e saber se ela quer tomar ou não. Eu acho que é a decisão que você falou do free will, que é o livre-arbítrio do ser humano de decidir se quer tomar a vacina do Covid ou não. Agora, eu não sei quando a vacina vai sair. Eu acho, pelo que eu estou acompanhando aqui, que vai ser ano que vem, mas eu não acho que vai ser no comecinho do ano, não, tá? Eu acho que vai ser alguns meses depois. Tem várias vacinas que estão na fase 3, Oxford, Johnson & Johnson, tem uma dos Estados Unidos, tem a da China. Então, tem várias aí que estão na fase 3, que qualquer uma delas pode sair e ficarem prontas. Para mim, eu não tenho preconceito de onde vai sair a vacina. A única coisa que me importa é que a vacina tenha passado por todos os selos de segurança.
que ela tenha passado por todos, que não tenha pulado nenhum e que seja realmente seguro para nós tomarmos. É isso que me interessa e, obviamente, que ela funcione, né? Mas eu não me importo se ela vem da China, se ela vem da Rússia, se ela vem do Brasil, se ela vem da Inglaterra. É claro, né, que eu morando aqui, eu quero que a Oxford saia. Mas eu não tenho esse preconceito de onde ela vai vir, tá? Vamos começar a responder perguntinha. Pergunta da Dagmar. Dagmar é uma grande fã minha. Ela assiste todas as lives, todos os vídeos. Parece até da família já. Aliás, eu acho que ela me assiste mais do que a minha própria família. Pergunta da Dagmar. Minha pergunta é: tive pessoas próximas que foram infectadas com coronavírus e se curaram com a hidroxicloroquina. Então, a variante depende no caso de cada um? Na verdade, a minha opinião é que elas se curariam apesar da hidroxicloroquina, com a cloroquina ou não. Entendeu? Se você dá canja de galinha para uma pessoa que está com resfriado, ela vai melhorar. Mas não foi a canja de galinha que fez ela melhorar. Entendeu? Foi uma boa alimentação. Então, a cloroquina, eu falei, a minha opinião, ela realmente não funciona. A cloroquina, hidroxicloroquina, ela não funciona para isso. 80% das pessoas, gente, vai ter sintomas leves ou até não vai ter sintomas. Então, tem muita gente que fica muito bem sem nada, tá? As outras 15% realmente precisam de alguma medicação e 5% vai muito grave, como eu falei, para um hospital, para uma UTI e tudo mais. Então, a cloroquina, na minha opinião e na opinião de toda a comunidade científica, ela não fez efeito, não fez diferença nenhuma para, de repente, essa pessoa que se curou. Ela se curou por causa de outras medicações, possivelmente. Sim, ou porque ia se curar de qualquer jeito, né? Tudo bem, vamos lá. O doutor Rodrigo respondeu a opinião dele sobre isso, Dagmar. Agora, outro grande fã meu, querido Luan. Luan, o sonho dele é ser paramédico aqui em Londres, então a gente tem tido em contato, eu estou tentando ajudar ele. E ele é outro grande fã. A pergunta dele é possível ter uma segunda onda de Covid no Brasil? Gente, eu acho que não só é possível, como vai ter. Porque o Brasil, ele tá atrás dos outros países, como a Europa, que nós estivemos primeiro. Então, o nosso pico durou 6 semanas, baixou, e agora nós estamos no começo da segunda onda. A única coisa que eu posso falar para vocês, que talvez seja um pouquinho calmante, é que o número de mortes aqui está muito menor do que a nossa primeira onda, tá? É claro que isso pode mudar, também não quero cuspir para cima, mas no momento a taxa de contágio está alta. A gente está tendo taxa de contágio de 7 mil diariamente, mas o número de mortes tem se mantido bem pequeno. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas, né? Você concorda comigo que vai ter outra onda aí? Concordo. Até porque um jeito da gente conseguir diminuir, o pessoal não faz, que é usar máscara, né? Então é complicado isso. Usar máscara, as pessoas têm que usar. Ai, meu Deus. Mas eu também concordo que... Casa, não, é o que a gente falou, né? A gente não é contra a pessoa sair de casa e curtir a vida, mas seja responsável, né? Seja responsável, só isso. Pergunta aqui da Glicele. Covid fumante, você pode explicar isso? Eu acho que ela quer dizer, pessoas que são fumantes, se elas têm mais risco de ter Covid, complicação. De cara, eu já digo que sim, né? Sem dúvidas, né? A gente tem visto que... tinha aqueles grupos iniciais que a gente falava do grupo de risco, né? Os mais idosos, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas com doenças respiratórias crônicas, né, que seriam DPOC e asma, e fibrose, né? E os obesos, depois a gente foi vendo que a obesidade é um grande fator de risco, viu, pessoal? Independente da idade. Grande fator de risco. Por isso, já estou emagrecendo, já emagreci 4 quilos, vou continuar. Vamos lá, eu também estou sempre numa briga contra a balança, mas não é fácil não, mas estamos na luta. Comer é bom demais, né? Aí a gente fica chateado que o paciente morreu, a gente come mais ainda. Eu sou uma droga, toda vez que alguém morre, eu quero comer uma pizza. Eu falo, cara, que droga! Enfim, mas o Covid no fumante realmente é pior ainda. A pessoa que fuma, ela já tem os brônquios sendo prejudicados pela fumaça do cigarro. A fumaça já é um grande agressor. Ela já é uma pessoa que já tem enfisema, então já tem os pulmões doentes. E aí você vai lá e recebe uma infecção viral que tem se mostrado muito grave, muito bruta, muito forte, você tem muito mais chance de evoluir mal. Já tem dados que mostram que a pessoa que fuma tem 10 vezes mais chance de evoluir com morte e 14 vezes mais chance de evoluir mal.
Sim, mas não significa que vai ter. Da mesma maneira que não significa porque você é gordinho que você vai morrer de Covid. O que a gente está dizendo é o Não, você vai seguinte, se cuidar, que né? a pessoa que está no grupo de risco tem maiores chances. Mas tem, cara, eu vi paciente gordo, né? Gordo, fumante, diabético, teve Covid, quase não sentiu nada, ficou bem. Então, assim, ele falou, nossa, eu achei que eu fosse morrer. Eu falei, cara, mas uma coisa é grupo de risco, não é grupo de vai morrer. As pessoas ficam... Ah, eu tô no grupo de risco, se eu pegar, eu morro. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Né? Significa a chance de você evoluir uma complicação é maior, só isso. Só isso. Em caso do fumante, o cigarro, ele afeta os nossos alvéolos pulmonares, que são os responsáveis por fazer a conversão de gás no nosso pulmão. Né, o oxigênio e tal, aquela coisa toda. Se você tem os alvéolos já todos cheios de... Como é que é aquela coisa preta do cigarro que fica grudada ali? Nicotina, secreção, alcatrão, as antracoses, enfim. A nicotina não, mas o que acontece? O cigarro faz um processo inflamatório no pulmão toda vez que você fuma um cigarro e você cria mais secreção ali, começa a danificar ali os alvéolos que perdem a habilidade de fazer conversão de oxigênio. Por isso que depois de um tempo, as pessoas fumantes acabam desenvolvendo, que o doutor falou, doenças aí crônicas, que onde o pulmão não se regenera mais, perdeu a habilidade de se regenerar porque você maltratou tanto ele, e aí você passa a ter dificuldade de respirar porque você não consegue fazer a conversão mais. Então você fica aquela pessoa ofegante, você fica aquela pessoa que dá 5 passos e fica... Porque o seu pulmão não consegue mais fazer essa conversão, que é a famosa enfisema pulmonar. Eu lido com muito isso aqui, muito, muito. Então cigarro não pode. Se Vamos tem para a uma hora boa próxima de parar pergunta. de fumar é agora. Para emagrecer. Gente, ninguém é anjo, ninguém é perfeito. Cada um tem seus vícios, né? Então, é hora de cuidar da saúde agora, com certeza. Pergunta aqui, ó. Viajar de avião, fora a etiqueta de higiene social, e mais alguma recomendação? Máscaras, né? Eu não sei como, sinceramente, eu não viajei ainda. No início, eles estavam tentando separar um pouco mais os tripulantes. O ideal seria separar, mas eu acho que Eu acho. nenhuma companhia aérea vai conseguir isso, porque não se paga uma viagem de repente. Mas usando máscaras, evitando contato com as pessoas, né? E além da higiene, etiqueta de higiene, de se cobrir quanto se, tentar evitar de viajar doente, ainda mais se não é uma urgência. De repente, a pessoa quer pegar um avião para ir num lugar melhor para ser cuidado. Tudo bem, ele está brigando pela vida dele. Agora, vai pegar para passear com tosse, assim, talvez não seja Eu o também acho que ideal, não é né? hora. Eu Eu acho que também acho. viagem... Gente, viagem de avião agora, na minha opinião, não quero julgar ninguém não, tá? Mas na minha opinião, é só para emergencial. Vai visitar um parente que está doente, precisa ver sua mãe porque precisa de você, coisas que você realmente tem que ir. Agora, sair de viajando de avião porque tá a fim de passar férias, eu acho um pouquinho irresponsável, tá? É a minha opinião, mas se você quer fazer isso, faça, mas use máscara, leva esse... Eu já falo logo para as pessoas que têm que viajar, que muitas pessoas me mandam mensagem perguntando isso, leva esses paninhos antibacterianos e antes de você sentar na tua cadeira do avião, limpa tudo, limpa a cadeira, ali em frente, a bandeja do avião, a janela, se você estiver sentado na janela, limpa até o cara que está sentado do seu lado, vai limpando tudo, entendeu? E a máscara leva mais de uma, tá? Porque você vai, aquela máscara, dependendo porque daqui até Brasil são 12 horas de avião. Você não vai ficar com a mesma máscara 12 horas, você vai ter que trocar pelo menos 2 vezes. Então você leva mais máscaras para trocar e dessa maneira, com álcool gel sempre, você vai conseguir tentar se manter protegido. Mas acho que a melhor coisa que é evitar. Evitar. Próxima pergunta. Gente, não vai dar... Caraca, tem muita pergunta. Não vai dar para responder tudo, eu já peço perdão, tá? Eu vou ter que fazer uma... Tô lendo aqui. Depois mandem lá no meu Instagram que eu faço Gente, questão de poder responder o que eu isso, olha só. conseguir. Como a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, eu peço aqui com carinho, também digo perdão. Se você tem uma pergunta para o Dr. Rodrigo, manda para ele no privado, ele vai responder com o maior prazer. E mandem para mim, fala assim, Pri, eu fiz a pergunta na live, não recebi resposta. Pergunta para mim e vai ser um grande prazer, eu vou te responder, eu prometo, tá? Pergunta da Luciane Cardoso. Doutor Rodrigo, o que você acha da vacina da Johnson? É segura? Me candidatei para ser voluntária. Que legal que você se candidatou para ser voluntária.
A O que que você Johnson é uma acha? grande empresa, né? Eu não acho que eles fariam alguma coisa mal feita, ainda mais num momento como esse. Tem empresas muito sérias, então eu acho seguro assim. Acho que vale a pena algumas Eu acho dessas também. mais conhecidas. Por exemplo, o pessoal ficou com muito medo quando aquele da AstraZeneca teve que travar por conta de alguns Que é efeitos de colaterais. Oxford. É a de Oxford com a Astra, né? Ainda bem, sinal que eles estão se levando a sério, né? Sinal que você vê seriedade na pesquisa Sim, deles. Já claro, passou o tempo de observação, segue o jogo, continua a pesquisa. com Melhor certeza. assim. Gente, pausas em estudos de científicos é normal, normalíssimo. É porque a gente não está acostumado, a população não está Ninguém fica acostumada a acompanhando, acompanhar. né? Ninguém acompanha. A gente acompanha futebol, Olimpíada, né? Aquela coisa. A gente não acompanha. Hoje em dia, a gente não vê mais jogo de futebol, é o jogo das vacinas. Então a gente nunca acompanhou tanto. Então a gente não entende direito quais são as regras do jogo. Agora, parar a vacina por questão de segurança é totalmente normal. É um normal, tá? Então eu acredito nas vacinas. Agora, outra pergunta também dela. Vi um médico do interior do Rio de Janeiro falando que só trata os pacientes dele com a Anitta e que não tem. Que acho que a pergunta continua, que não teve nenhum problema. Olha, o medicamento já é conhecido, é um medicamento que já é muito usado. Se o médico do paciente receitou aquele medicamento, o paciente vai tomar sim, porque tem uma receita médica para aquele paciente. Então, o médico fez uma avaliação devido. Entendeu? O médico vai avaliar aquele paciente. Mas só porque funcionou para ele, Luciano, não significa que você vai lá comprar para você. É isso que a gente falou mais cedo, certo? Certo. E eu também discordo, com todo respeito ao colega do Rio de Janeiro, que o Anitta também não teve estudo nenhum demonstrando melhora. Entra aquele lance do modismo. Mas essa é a minha opinião, a opinião dele. Eu tenho meus pacientes, ele tem os pacientes dele. O importante é você, pessoal, vocês procurarem um médico que vocês tenham confiança, que tente fazer as coisas embasadas na parte da ciência também, não só a experiência. Óbvio que a experiência é importante, mas tem que ter um embasamento. Olha, eu quero falar um pouco de sequelas, doutor Rodrigo, rapidinho, que a gente só tem alguns minutos. Eu vou falar das sequelas que eu tenho notado aqui nos meus pacientes, porque Um eu beijo acabo para minha voltando a sogra, ver. ela que mandou a pergunta. Ah, sua sogra, que legal. É, Olha, as sequelas do Covid, na minha opinião, variam demais do grupo de risco, da idade e da gravidade da doença que a pessoa teve. Então, se a pessoa teve Covid tranquilinho, tipo gripe, quase não tem sequela. Se a pessoa é aquela pessoa que ficou internada, ficou entubada, sobreviveu, ela vai ter mais sequelas. E quanto tempo a sequela vai durar, vai depender de 1001 fatores. Então, é muito complicado a gente dizer para você que, eu ainda tenho falta de ar. Quanto tempo vai durar? Não sei. Você vai ter que ir no seu médico para fazer essa avaliação. Então, sequelas existem sim, de formas variadas. Pessoas que têm muita fadiga, pessoas que têm dificuldade de concentração. Tem gente que não consegue se concentrar 3 meses depois de ter ficado doente, tá? Tem gente que não sente paladar, não sente olfato. Então, isso tudo varia de paciente em paciente. E a parte Certo? respiratória, né? Eu, como pneumologista, pego muitas pessoas que acabam sofrendo mais com essa parte respiratória, principalmente quem já tinha algum problema respiratório e acaba amplificando, digamos, isso aí. Eu tenho até um vídeo que eu gravei falando do acompanhamento ambulatorial pós-Covid, justamente para ver essas sequelas e não deixarem as coisas degringolar. Tem no meu canal do YouTube, tá no meu site. Legal. E acho que a gente está acabando, até é um prazer sempre poder ajudar o pessoal aí a orientar as Com coisas e as certeza, gente. Aí, dúvidas. ele tem um canal. Qual é o teu canal do YouTube, doutor Rodrigo? Então, não é um. Escrever Rodrigo Santiago pneumologista deve conseguir achar, mas no meu Você site acha lá? Obrigada. Perfeito. www.rodrigosantiagopneumo.com.br, aí tem lá os botõezinhos de todas as redes sociais, Instagram mesmo, e do canal do Ótimo. YouTube. Muito bacana isso. É isso, gente. Olha, a nossa live está vindo no final. Foi um grande prazer ter vocês. Se a gente não conseguiu responder sua pergunta, vai ser um grande prazer respondê-la no privado para você. Então, manda mensagem para mim ou para o Rodrigo. Se você é meu seguidor e não conhecia o Dr. Rodrigo, tá na hora de seguir ele. O cara é fera. Se você não Valeu. me conhecia ainda, me segue, que eu vou ficar muito feliz. E eu espero fazer outra live com você, doutor Rodrigo, porque essa live foi muito popular. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. Vai ficar salvo aqui no meu IGTV. O doutor Rodrigo vai colocar no canal dele também. Então, mais uma vez, doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua atenção e carinho de participar da live comigo. Obrigado, gente. Cuidem-se. Boa noite a todos, ótima semana. Obrigado, Priscila. Valeu pelo espaço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.